Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje na Avenida Pedro de Castro Vanduna, Ló, estrada principal do Golf 2, e com uma boa notícia para os automobilistas que fazem diariamente o uso dessa via. Está a ser intervencionado um dos troços tidos então como o mais crítico e que estava na base das dificuldades de circulação. As obras acontecem depois da nossa equipa de reportagem ter retratado o estado da via. Nós pagamos taxa, mas não estamos a ver nada de melhor. Quando há muito engarrafamento é muito complicado o trânsito, muito complicado mesmo. Através desses todos os buracos que estão aqui, nós não conseguimos. Houve mortes e todos aqui na Retunda, houve morte 2 vezes aqui o mês passado, por causa do buraco. Tem que ver mais dessa via, pelo menos meter um entulho para facilitar o automobilista passar, senão está mesmo muito mal. Vários constrangimentos, porque até certo ponto descemos lá da Shoprite até ao Quimbango a pé, e depois não só a própria estrada não está tão bem. Depois desses pronunciamentos dos automobilistas e mototaxistas devido ao mau estado do troço Shoprite do Palanca Sanatório na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, numa cobertura feita pela TV Girassol naquela zona do município do Tlambaquiache, as autoridades fizeram um trabalho paliativo de terraplanagem para minimizar o problema. Os cidadãos pedem que se faça o mesmo na via de acesso da antiga Bet e na paragem da Shoprite do Palanca, sentido Golf 2. Minimizou até porque taparam um pouco os buracos, senão estava mesmo mal. O engarrafamento saía daqui do sanatório e acabava lá nos congolenses, lá no campo do Petro. Graças a Deus melhorou um pouco, o trânsito está assim um pouco rápido, né? Nos últimos dias, muito péssima por causa desse pequeno serviço que foi feito aqui. Deliberaram certos buracos que estavam aqui porque dava muito constrangimento acerca dos taxistas, mas já minimizou. Pelo menos deviam meter um asfalto, não é? Só fizeram tapa-buraco, muitas águas aqui, está a dar sempre esse constrangimento. Apesar do trabalho paliativo feito aqui depois da presença da Rede Girassol neste local, os automobilistas pedem que no futuro se faça um trabalho mais profundo para se evitar então a acumulação de água aqui na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, sentido Shoprite do Palanca, Sanatório e também Golf 2. Quanto à água, a via não pode ter muita água, né? Temos que o governo que ela tem que fazer mais um trabalho bonito na via, que é para ver se o trânsito seja mais rápido ainda. Nós taxistas perdemos muito tempo. Depois querem culpar o taxista porque é um encurtamento de rota. Está a partir nossos carros, está mesmo mal. O trabalho que fizeram aqui está tão mal, na Shoprite está muito esburacado. Depois a população está a sofrer muito por causa do táxi. Gostaria que fazer uma obra melhor. E tapavam os buracos, poderia melhorar a via. Sobre a intervenção na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, na via de acesso da antiga Bet e outras vias secundárias e terciárias, a administração municipal do Tlambaquiache, na província de Luanda, vai pronunciar-se nos próximos dias. Atos criminosos que lesam os bens públicos. No Ambo foram detidos cidadãos que vandalizaram postes elétricos de alta tensão. E em Luanda foi lançada a Operação de Asseguramento da Quadra Festiva, com mais de 120 mil efetivos a nível nacional. O Ministério do Interior recomenda a disciplina. Garantia da ceia de Natal, luta contra os preços na busca da mesa farta. Corrida para o sonho da casa própria e emoções no último dia de sorteio de casas para a centralidade da Quilemba, no Ila. Decisões do Conselho da República sobre a proposta da nova divisão político-administrativa do país. O poder de estender a mão a quem precisa, reflexões sobre solidariedade na reportagem da semana. República Democrática do Congo, contagem de votos depois das eleições e expectativas em torno dos resultados. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos.
Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Estamos no ar outra vez, boa noite. Terminou o sorteio da venda de residências na centralidade da Quilamba, na Huila. O processo foi marcado por grande adesão. Teve a duração de 3 dias. Assim como no primeiro, o último dia de sorteio foi de fortes emoções para quem conseguiu realizar o sonho de ter a casa própria. Encerrou esta sexta-feira o sorteio das 700 residências disponíveis para a venda livre na centralidade da Quilamba, no Lubango. Para a comissão organizadora, o processo foi um sucesso e decorreu com muita transparência. Conseguimos sortear as 700 casas tal como estava previsto. A moldura humana houve uma participação de mais de 21 mil candidatos. Infelizmente só 700 foram contemplados, mas o sorteio correu de forma muito tranquila durante os 3 dias, não tivemos incidentes de maior, naturalmente uma ou outra reclamação, mas que rapidamente podemos esclarecer e corrigir nos casos em que era necessário corrigir, de formas que nós, Comissão, saímos deste processo satisfeitos porque, no nosso ponto de vista e como pré-balanço, foi muito positivo. E os sorteados consideram que em 2023 o Pai Natal chegou mais cedo. Muita alegria. Na verdade, nós não botamos tanta fé assim porque era muita gente envolvida, era mais de 20 mil pessoas e graças a Deus eu fui a contemplada. O Pai Natal nos deu casa, então não tem como. Prenda melhor que essa não existe. Como diz o pastor, bem saudada, ninguém retira. Sendo jovem, sinto-me muito feliz, é mais uma realização a nível da minha vida e tomara que tudo dê certo para mim. Estamos na quadra festiva, estamos aí a comemorar o Natal e a passagem de ano, então vai ser como se fosse um presente, nem como se fosse, é mesmo um presente de Natal para mim. E só tenho de agradecer a grande organização que houve a nível desse processo todo. E avançamos para a província do Ambo. Mostramos a seguir novos resultados do trabalho da Polícia Nacional no combate aos atos criminosos. Foram hoje apresentados naquela região do país cidadãos que vandalizaram postos de alta tensão e desativaram cabos elétricos em extensões consideráveis. Numa operação realizada na madrugada desta quinta-feira, foi possível a detenção de 7 cidadãos e a recuperação de mais de 4.000 cabos elétricos. Os novos bairros periféricos em fase de instalação elétrica da rede pública têm sido os mais vandalizados. Ontem, dia 21 de dezembro, nos bairros do Sassonde 2 e bairro da Quissala, maiormente no mercado informal da Alemanha, foram detidos 7 cidadãos com idades compreendidas entre os 26 e 48 anos de idade, implicados no cometimento de crimes de furtos de equipamento elétrico. E aqui falar de equipamento elétrico em virtude desta operação, tanto inserida na Operação Oculhândia para o asseguramento à quadra festiva, foi possível apreender mais de 4.000 metros de cabos elétricos de alta, média e baixa tensão. Foi possível igualmente recuperar 274 esticadores de baixa tensão, 7 esticadores de média tensão, 96 pinças de passagem, 40 metros aproximadamente de cabos de fibra óptica. Aqui abrindo um parênteses para dizer que os cabos de fibra óptica foram recentemente retirados na comuna da Chipipa, município do Ambo. Igualmente foi possível apreender 14 portinholas ou caixas de PCI, 6 isoladores de média tensão, 2 caixas isoladoras de apoio, 5 placas solares, 10 disjuntores trifásicos, 2 iluminárias, 2 quadros pré-pagos, um rolo de bronze de aproximadamente 30 metros, 3 disjuntores, um conversor e um acumulador de carga. A população já reagiu à prontidão da Polícia Nacional e pede a intensificação destas ações. A polícia fez bom trabalho porque acaba por prejudicar a todos.
visto que o governo está a se empenhar em melhorar as condições da população e os malfeitores acabam por destruir. Com estas detenções chega a fazer aquilo que é a prevenção geral, de modo a desincentivar os outros que tendem a enveredar pelo mesmo caminho. Está muito mal mesmo, mas agradecemos o empenho da nossa Polícia Nacional, está sempre em prontidão, atrás dos marginais. É muito vantajoso pela detenção dessa rede que se ocupava da destruição e roubo de meios públicos. As forças de defesa e segurança garantem que não darão tréguas aos prevaricadores. Notifiquem a polícia mais próxima sempre que virem um cidadão a escalar um poste. Aqui chama-se a atenção o facto de que muitos furtos de cabos elétricos ocorrem à luz do dia, tanto e muitos marginais na capa de funcionários de empresas que prestam este serviço. É um trabalho que vai continuar a ser realizado. Os órgãos de polícia, através das mais distintas especialidades, vão continuar a trabalhar para que se possa prevenir essencialmente esta tipologia criminal. O Ministério do Interior preparou mais de 120 mil efetivos dos distintos órgãos para assegurar a quadra festiva a nível nacional. O ato que simboliza o lançamento das operações teve lugar hoje aqui na capital do país. Na ocasião, o Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, recomendou aos efetivos comprometimento e responsabilidade, acima de tudo, na proteção das famílias e na garantia da ordem. A operação é denominada Okulhanja na língua umbundo e que em português significa fica à vontade. Estão envolvidos mais de 120 mil efetivos dos diversos órgãos que compõem o Ministério do Interior, com realce para a Polícia Nacional, Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, SIC e os serviços prisionais, na parada de lançamento das forças e meios para o asseguramento da quadra festiva 2023-2024, o Ministro do Interior recomendou aos efetivos atenção e responsabilidade, tendo em conta que nesta altura do ano o aumento das atividades músico-culturais e recreativas pode desestabilizar a tranquilidade social. A condução em estado de embriaguez e a falta de prudência nas estradas tendem a aumentar neste período e podem provocar danos humanos e materiais imensuráveis. Bravos efetivos, uma palavra de apreço e conforto, solidariedade e de estreita colaboração é dirigida aos demais órgãos de defesa e segurança que conosco irão atuar no cumprimento desta missão. Para terminar, encorajo a todos os efetivos, ao nível nacional, a realizarem esta missão com espírito de sacrifício, abnegação, disciplina e respeito pelo cidadão. Eugênio Laborinho referiu que a missão das Forças da Ordem e Segurança é garantir que as festividades do Natal e da passagem de ano sejam vividas pela população num clima de ordem, segurança e tranquilidade. Junto temos o compromisso de assegurar que esta quadra festiva decorra num ambiente de paz e de alegria, com respeito aos princípios éticos, morais e cívicos. Aproveitamos o momento para apelar à população em geral, no sentido de continuar a colaborar com as forças da ordem, denunciando todos aqueles que praticam atos que põem em causa a ordem e a paz social. A operação Fica à Vontade vai decorrer até o próximo dia 5 de janeiro de 2024. Por parte da Polícia Nacional, os efetivos não vão dar tréguas aos amigos do alheio. As forças policiais, elas estão sempre prontas para que essas situações assim que acontecem, vamos ao recurso dos cidadãos. O asseguramento ajusta-se no momento em que a mobilidade social é mais frequente nas comunidades, no esforço coletivo que se pretende empregar com vista a se ultrapassar possíveis constrangimentos e melhorar os resultados alcançados no ano passado. Aumenta consideravelmente o número de pacientes residentes no Hospital Psiquiátrico de Luanda e o facto preocupa as autoridades. Os dados atuais apontam para 400 pessoas com idades entre 15 e 45 anos. E a instituição foi hoje brindada com uma festa de Natal solidário, prestigiada pelos secretários de Estado para a Saúde Pública e para a área hospitalar.
O Hospital Psiquiátrico assistiu em 2023 53.984 pacientes. Nírio Fortes faz parte da estatística, na altura diagnosticado com depressão e ansiedade. No dia de festa, decidiu partilhar a sua história com quem hoje se encontra na condição de vulnerabilidade. Reconhecer a sua incapacidade foi o passo que o levou à recuperação. Procurar ajuda, pedir ajuda é o ponto focal. Eu pedi ajuda, encontrei aqui pessoas magníficas que me ajudaram a encontrar este meu problema de ansiedade e hoje, através desses problemas, sou fundador de uma clínica de reabilitação e desenvolvimento pessoal. Com 23 anos, esse jovem, que vamos chamar de Erickson, é tóxico-dependente, estudante do 4º ano no curso de odontologia. Nos quase 2 meses de tratamento, o desafio diário tem sido lidar com o transtorno de outros pacientes. O apoio familiar tem sido fundamental. Há dias diferentes, um ao outro tem um transtorno diferente do teu, que implica um pouco, mas com a ajuda dos psicólogos nós conseguimos superar isso tudo. Claro que anseio retomar a minha vida, terminar o meu curso e dar o meu contributo nessa sociedade. Todos os dias a minha família faz questão de vir me visitar no horário. O mesmo não se pode dizer de Teresa Manuel, paciente residente há 3 anos. O seu maior desejo é: eu sinto saudade de ir para a minha terra, Kwanza Sul, a área da Gabela. Não tenho tido contato com nenhum familiar. Na festa de Natal oferecida aos pacientes, a diretora Antónia de Souza lamentou o estigma e discriminação por que passam os pacientes. A gestora revelou estarem na condição de residentes mais de 300 pacientes. O número, nesta altura, nós estamos com 410 pacientes internados e mais de metade são nossos pacientes residentes. O abandono ainda é grande a nível da nossa sociedade e das famílias. E nós temos estado a apelar, sempre temos estado a apelar às famílias para que não abandonem, porque ninguém pede para ter essa patologia. Ainda temos muito problema, não só com a sociedade, como com a própria família. A própria família, que é o núcleo da sociedade principal, que tem que dar o apoio ao paciente, é o primeiro a estigmatizá-lo. Não somos suficientes. Nós temos apenas 20 médicos, contando também com os médicos cubanos. São 4 médicas cubanas, são 9 especialistas, os outros são internos de especialidade. A festa foi prestigiada pelos secretários de Estado para a Saúde Pública e Área Hospitalar. O secretário de Estado, Carlos Pinto de Souza, falou do programa de formação para preencher o vazio registado no hospital. Esse plano de formação inclui também a área, portanto, da psiquiatria e que, naturalmente, portanto, nós nos próximos 5 anos iremos trabalhar para que, de uma forma tanto multidisciplinar, em que todos os profissionais tenham esta formação, quer no domínio da especialização e também formação contínua e atualização permanente, para que possamos dar resposta a nível tanto dos recursos humanos que fazem falta para a implementação das políticas de saúde mental. A festa de Natal aconteceu sob o lema "Nós te amamos, tu não estás sozinho" e visou também celebrar o aniversário dos pacientes abandonados na referida unidade hospitalar. E na lista das grandes preocupações com a quadra festiva estão os acidentes de viação, que tendem a aumentar nesta altura do ano. A Direção Nacional de Viação e Trânsito traçou um plano especial de operação e nós vamos agora à conversa com o Superintendente-Chefe Adriano Rosário, que está aqui connosco. Bem-vindo. Que operações são essas traçadas para impedir os acidentes durante a quadra festiva? Bem, boa noite e também aos nossos telespectadores. Dizer que hoje ocorreu o ato do lançamento das forças e meios do Ministério do Interior. E, no entanto, a Polícia Nacional de Angola, como também parte integrante, também faz parte desta atividade que vai dar garantia à quadra festiva. Claro que os acidentes de viação têm sido um dos grandes problemas que as nossas estradas têm estado a causar a muitas famílias e, no entanto, está aqui também um assunto que vai merecer da polícia maior atenção, tendo em conta que nesta fase do ano assiste-se uma movimentação muito grande de pessoas e bens do interior para o interior do país e, no entanto, esta deslocação de pessoas
normalmente também tem estado a propiciar a ocorrência de números grandes de acidentes de viação e as suas consequências, isso é, mortos e feridos. Por isso é que também a Polícia de Trânsito está envolvida nesta campanha de asseguramento à quadra festiva e, no entanto, nós temos já os meios todos disponíveis, os veículos para fiscalizar a condução em excesso de velocidade. Também temos os alcoolímetros que visam fiscalizar a condução em estado de embriaguez. Portanto, nós, em função daquelas que são as principais causas de acidentes de viação, nós teremos maior atenção, porque o objetivo é, de facto, que todos tenham uma quadra festiva em paz, em tranquilidade, como disse a própria campanha, que está agora também a decorrer, e o objetivo é, sobretudo, garantir que todos os utentes da via façam uso das vias de modo a respeitar as normas do Código de Estrada e que também tenham consideração as normas do Código de Estrada e evitar os acidentes de viação. E dentro desta operação Culianja, que começa hoje, imagino, e vai até janeiro, o que é que nós vamos observar, além das pequenas brigadas ao longo da estrada e das principais vias? De facto, a polícia vai continuar a fazer o seu tradicional papel, polícia de trânsito, que é a fiscalização do trânsito, a regularização do trânsito, isto é, no sentido de manter com que os veículos circulem com a fluidez necessária e que não haja constrangimentos para o trânsito, como também a nossa ação que é de prevenção e educação rodoviária. Portanto, são esses três principais fatores que a nossa atividade vai incidir no sentido de proporcionar segurança rodoviária. Geralmente essas operações são para as vias principais e claro, os automobilistas que estão a infringir sempre usam as secundárias. De facto, a campanha é nacional, em todo o território nacional e, no entanto, vai abranger as estradas nacionais, como também as estradas interurbanas. Assim sendo, o esforço é, sobretudo, com maior atenção nas estradas nacionais que têm estado a registrar um número considerado de acidentes de viação. Nós temos as forças de trânsito em todo o território e, sobretudo, nesses locais, e vamos fazer um trabalho aturado. E aqui também esperamos que os utentes, isto é, condutores e peões, apoiem, auxiliem a Polícia Nacional e a Polícia de Trânsito, no caso em concreto, no sentido de se proporcionar esta paz na estrada que se tanto deseja. Portanto, dizer que a polícia está a fazer a sua parte, que é garantir segurança e tranquilidade para os utentes, e, no entanto, o cidadão também deve cooperar com as forças policiais no sentido de se encontrar o equilíbrio necessário e evitarmos a ocorrência de acidentes de viação. Mensagem direta aos automobilistas. A Polícia Nacional e, em particular, a Polícia de Trânsito deseja a todas as famílias um Natal feliz. Nós queremos contar com os utentes da via no próximo ano, mas para o efeito é preciso que se respeite as normas do Código de Estrada. Nada de condução em excesso de velocidade, nada de conduzir em estado de embriaguez. Há que se respeitar, sobretudo aqui os peões, não atravessar nos locais onde é propício a ocorrência de acidente de viação, sobretudo onde há pedonais, os peões devem fazer uso das mesmas, como também nas passadeiras. Se assim for o nosso comportamento, obviamente que teremos menos acidentes, menos mortos, menos feridos e saímos todos a ganhar. Muito obrigada, Sr. Superintendente Adriano, por estar aqui conosco, por nos dar esses esclarecimentos e contamos consigo em breve, então. Obrigado, nós estamos sempre disponíveis. Obrigada. E o dia hoje foi de cumprimentos de fim de ano no Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, com balanço de perspectivas para o próximo ano. Para o MAPTES, o emprego é a palavra de ordem para 2024 e o Ministério promete rigor na implementação da Agenda Nacional para o Emprego. Aprovado este ano, a Agenda Nacional do Emprego é um dos projetos cotados para 2024 no plano do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Segundo a ministra do MAPTES, um instrumento que traz medidas importantes como a produção e tratamento de estatísticas de estudos credíveis sobre o mercado de trabalho, emprego e formação profissional está em preparação. É que estamos a contar que com a aprovação do Fundo Nacional do Emprego e do Programa Nacional do Emprego e agora com a aprovação do Orçamento Geral do Estado,
nós teremos já verbas disponíveis para podermos então operacionalizar aquilo que devem ser os grandes itens para o fomento da empregabilidade de forma aceleradora. E, portanto, estamos já projetados os 4 projetos preparados que vamos levar para apreciação em sede da equipe económica, que devem ser esses que vão dar início para, em 2024, termos ações no âmbito da empregabilidade para poder não termos apenas metas pouco risonhas, mas termos, enfim, efeitos de massa, massificar os resultados da empregabilidade. Sobre a Lei Geral do Trabalho, a titular disse que está em fase de publicação para sua entrada em vigor no período de 6 meses. Apesar de considerar o balanço de 2023 positivo, Teresa Dias enfatizou que a situação das empresas incumpridoras nas suas obrigações tenha influenciado na baixa de arrecadações. Este ano, em sede do processo de arrecadação, tivemos já encaixado 3 mil milhões, aproximadamente 3 mil milhões de kwanzas, o que significa que ainda temos um caminho a fazer. Estamos muito longe de atingir aquilo que deve ser o valor global das dívidas em sede da Segurança Social, mas acreditamos que é um processo e que as pessoas já se têm engajado em processos de negociação. O que deve prevalecer é efetivamente continuarmos com o nosso processo e também com as campanhas didáticas para que não só as entidades empregadoras, como também os próprios funcionários públicos, os trabalhadores, possam, em sede própria, através daquilo que hoje é disponível, o material tecnológico, os seus próprios telefones, em sede dos portais do INSS, consigam fazer o acompanhamento daquilo que é a sua situação jurídico-legal em sede de taxas contributivas. Quanto ao fomento da empregabilidade e proteção do desemprego, os dados do MAPTES dão conta que ao longo do ano, por via das iniciativas criadas, um total de 93.740 cidadãos foram empregados. Os números foram avançados durante a cerimónia de cumprimentos de fim de ano do setor da administração pública, que culminou com homenagens aos servidores públicos. E a nível do Lubango, capital da província da Huila, a expectativa gira em torno da segunda fase do programa de requalificação da cidade, programa que está mais direcionado aos bairros periféricos, segundo a administração. O arranque do programa é uma certeza em 2024. A administração municipal do Lubango vai em 2024 continuar a desenvolver ações de calcetamento das ruas com recurso aos materiais locais. Segundo o administrador Lisender André, que falava esta quinta-feira na cerimónia de cumprimentos de fim de ano, esta será a alternativa enquanto se aguarda pelo início da segunda fase das obras de requalificação da cidade, avaliadas em cerca de 300 milhões de dólares. Precisamos, em 2024, continuar a desenvolver ações de calcetagem de ruas, com recurso aos cubos de granito, material local existente em abundância na nossa província, enquanto se aguarda pela efetivação e concretização da segunda fase das infraestruturas integradas. Daremos continuidade em 2024 também ao processo de iluminação pública, cujos resultados do trabalho desenvolvido em 2023 são visíveis. Outra das apostas para o Lubango será a melhoria do saneamento básico. Temos a assinalar a recepção do Governo Provincial de mais 6 caminhões compactadores, bem como 18 motociclos de 3 rodas, o que permitiu o alargamento da incidência do processo de recolha porta a porta, cuja ação diária e incansável representa a base daquilo que é um caminho que estamos a trilhar na consolidação do Lubango como uma das cidades mais limpas de Angola e no modelo a seguir.
No Kwanza Sul, a comunidade de Ongiwa ganha amanhã uma escola primária construída de raiz para acolher crianças em idade escolar. O repórter Simão João está destacado nesta altura no Kwanza Sul e onde amanhã devem acontecer coisas importantes por lá. Simão tem mais informações e entra agora para o jornal. Boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. De facto, é uma escola primária que vai contar com cerca de 270 crianças do ensino primário até a 6ª classe. De resto, foi uma escola que também foi visitada hoje pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, acompanhado pelo governador do Kwanza Sul, Job Castelo Capapinha, e também da sua vice-governadora para a área política, econômica e social. Durante esta visita nesta escola, que será então entregue a esta comunidade do Ongiwa já neste sábado, foi possível constatar in loco, portanto, a sua reabilitação, que conta agora com infraestruturas muito mais apetrechadas, infraestruturas modernas, que deixou também, de resto, satisfeita a população local. Dizer ainda que deste projeto ecológico, que é o Natal Ecológico, que será realizado então amanhã, a ministra, a secretária de Estado, melhor, para o ecossistema, Paula Francisco Coelho, falou do significado da responsabilidade social deste Natal Ecológico. Pois bem, de resto, é um assunto que vamos continuar ainda a poder informar em próximos serviços de notícias da Rede Girassol, dando conta das palavras da secretária de Estado para o Ecossistema e Desenvolvimento Sustentável, Paula Francisco Coelho. Quem também esteve durante este encontro rápido foi a vice-governadora para o Kwanza Sul, Emília Chinawalil, que também falou do significado da província receber esta edição do Natal. Deverá então acontecer. A ministra, ou seja, a secretária de Estado, tal como aqui já disse, falou da responsabilidade social deste Natal Ecológico aqui na província do Kwanza Sul. Este projeto versa precisamente na proteção das espécies marinhas. Sabemos que temos uma vasta costa atlântica e dela vamos explorando muito dos recursos, mas pouco falávamos de um projeto que já tem 20 anos, caminhando para o seu 21º. E pelos seus relatórios, o trabalho, sobretudo de voluntários, dos tartarugueiros, aqui destacar que são também desta comunidade, então sentimos-nos honrados de facto e aproveitamos a comunicação de resíduos. Hoje nós vamos apelar, preserve o ambiente, preserve também as espécies marinhas. Nós temos uma responsabilidade muito grande por ser o país a nível da costa atlântica com uma vasta área de identificação das espécies e por causa das questões ligadas ao declínio das espécies, os impactos das alterações climáticas, há necessidade de redobrarmos esforços. Foram então aqui as palavras da secretária de Estado para o Ecossistema e Desenvolvimento Sustentável, Paula Coelho, que está também aqui nesta província do Kwanza Sul, onde então acontece já neste sábado, amanhã, o Natal Ecológico, mais uma edição deste projeto também, Kitabanga, que já vai há quase 21 anos. Com certeza nós, em próximos serviços de informação da Rede Girassol, traremos outros depoimentos sobre este Natal Ecológico. No Kwanza Sul despedem-se Cristovina Bunga, Armando Teodoro, Samuel Tangua, João Matias, Simão João e Song Magalhães. Boa noite. Boa noite, Simão João. Continuação de bom trabalho e até amanhã. Para a maioria das famílias, a preocupação nessa altura é garantir a ceia, que para muitos está condicionada em função da subida dos preços. Na província de Kwanza Sul, onde está o Simão João, por exemplo, aumentou a procura de peixe. E a escassez mexe igualmente com os bolsos dos munícipes.
Os preços dos produtos que compõem a cesta básica aqui no município do Porto Ambuim, província do Kwanza Sul, cidade do Sumbe, têm preocupado os consumidores. Os preços não estão normais. Também o quilo de feijão que comprávamos a 600, 400, hoje já comprei a 2.200. Os preços estão mesmo extremamente elevados. Hoje em dia estamos vendo que as coisas estão exageradas, não sei se é porque até eles mesmo, como são pessoas mesmo que têm maturidade, que são dirigentes, que têm inteligência, eles devem fazer qualquer coisa para nós, porque eles são pais, nós somos filhos, só queremos melhorar a situação. Por outro lado, o que inquieta os comerciantes do mercado do Parque do Peixe é a falta de adesão por parte da população. No momento já não está aparecendo mais cliente, estamos mesmo lá, mal. Paramos de comprar o produto, porque não soubemos. Na elevada está saindo muita folha, e a pessoa que não está conseguindo fazer nada, porque não tem dinheiro, o mar não está da peixe. Os pescadores têm que pescar, que é para o povo também terem dinheiro, que é para eles também terem dinheiro, para virem nos comprar o produto. E o que se conseguiu verificar nesta localidade em época natalina é a escassez do peixe, segundo explica o coordenador do mercado. A questão do peixe se encontra mesmo difícil. Se encontra muito difícil, não é como a época passada. O mercado de peixe, ou a pesca de Porto Ambuim, no passado se recolhia muito peixe. Mas neste momento já não está se recolher muito peixe. Os pescadores vão ao alto mar com seus barcos e voltam vazios. A par desta situação, as condições do mercado do Parque do Peixe deixam a desejar os que lá comercializam os seus diversos produtos. Muita mosca e além disso, da mosca, o problema é o seguinte: o lixo, onde tem lixo tem água. O chão tem buraco, tem muita água. E está mal. Não podemos vender assim. Para melhor organizar, o chão tem que preparar com entulho. Bom entulho que leva britas. E dali está tudo bem. Às vezes você vem comer com a banheira cheia, muito apertado de carne pesada. Você tinha que levantar sozinha. Para passar no bodô, ainda cai no bodô. Em grande parte desta província, com 12 municípios e 36 comunas, pratica-se a agricultura tradicional, baseada no cultivo do milho, da mandioca, batata doce e rena, feijão, jinguba, cultivo de café, banana, além da pesca, que também constitui a fonte de alimentação e geração de rendimento. Preços e procura de produtos, sobretudo alimentares, no mercado. A ANIES, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar. Recebemos hoje, para mais esclarecimentos, o Dr. Adérito Mendes. Vem para uma breve conversa, como dissemos, e olhar para esta preocupação mais no sentido da especulação de preços. É comum nessa altura do ano. Há medidas? Muito obrigado. Boa noite. Nem sempre uma subida de preço significa automaticamente especulação. Sabemos que nesta fase do ano, e como nas fases sazonais, né, a procura de determinados produtos é maior e o Natal não foge a regra. Neste período do ano, há determinados produtos que têm maior procura, né, mas ainda assim a ANIESA, sabendo que também tem havido aproveitadores que neste período tendem a empolar um pouco os preços acima daquilo que é o normal, e sabe que a ANIESA, sendo a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar e na qualidade de coordenador do Sistema Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, gizou então uma operação que é designada a Operação Natal, que está em curso neste momento, com o objetivo de dissuadir estas más práticas. Mas o que é que está a ser concretamente desenvolvido junto dos agentes comerciais? Visitas de inspeção. A ANIES elegeu os 50 maiores importadores, fruto também de contactos com a Direção Nacional do Comércio Externo, e conseguiu gizar então os 50 maiores importadores, e destes, como são estes que fazem
fazem o mercado, poder então analisar as estruturas de cálculo de preço, que é o procedimento, não é? Que é o documento que faz onde nós podemos aferir se realmente as empresas estão a usar o preço justo em determinados produtos. Estamos aqui a falar nesta fase principalmente os produtos essenciais de amplo consumo, também chamado vulgarmente de cesta básica, para então podermos aferir se os preços estão a ser praticados, estão a ser praticados com o preço justo. Em termos de limites, os limites fixados pela ANIESA, por quanto é que, por exemplo, o município ia comprar o saco de arroz de 25 kg? Bem, não é a ANIESA que fixa o preço, não é? Em função do processo de importação e dos itens que concorrem para a formação do preço, a lei prevê a obrigatoriedade do agente econômico ter consigo uma estrutura de cálculo, um livro de cálculo, onde nele vão constar todos aqueles fatores inerentes à formação do preço, de formas então a que nós, quando formos ao estabelecimento, vamos então verificar. Um agente para os produtos que esteja, por exemplo, a comercializar uma lata de leite a 20 mil kwanzas ou 25 mil kwanzas Para os produtos essenciais de amplo consumo, estes fazem parte do regime de preços vigiados. Os produtos no regime de preços vigiado têm uma margem de lucro, por lei, né, até 20%. E fora dos outros encargos que a lei prevê, né, e dá o direito do agente econômico poder então, no cálculo, né, poder então beneficiar desta margem, ou seja, desta margem de lucro que a lei prevê. Para a lata de leite, conforme questionou, temos que fazer uma análise, tendo em atenção os custos inerentes, não é? A importação ou aquisição deste produto localmente. Mas qual seria a média? É uma média a avançar? Uma expectativa os preços variam? O preço varia de empresa por empresa, porque a lei das atividades comerciais estipula, não é, a não violação do ciclo normal de comercialização, ou seja, o produtor deve vender ao grossista, o grossista deve vender ao retalhista e o retalhista por si só deve vender então ao consumidor final. Só que temos estado a verificar uma violação na cadeia, né? E aí, quando a gente detecta que houve uma violação deste ciclo, a ANIESA, então, aplica as penas que a lei prevê, não é? De formas, então, a dissuadir esse tipo de práticas que também nós consideramos de más práticas. Está bem, doutor Adérito, já a terminar, olhamos para as medidas. Portanto, que tipo de medidas é que estão a ser tomadas para aqueles agentes que violarem as regras estabelecidas? Bem, a lei prevê a punição nos casos, por exemplo, da não emissão de fatura de aquisição, por exemplo. Nos casos do agente econômico não possuir uma estrutura de cálculo de preços na formação do próprio preço, nos casos em que o preço afixado é diferente, não é, do que está a sair no caixa na hora da faturação. Nesta fase também verificamos não só o produto da cesta básica, também verificamos aqueles bens duradouros. Né? Na compra de um eletrodoméstico, por exemplo, o consumidor deve exigir que o agente econômico deve emitir a fatura da aquisição, deve também emitir o contrato com a garantia da assistência técnica pós-venda. Portanto, é um processo... Sim, são vários itens que concorrem, não é, na atividade econômica. Mas, entretanto, vamos encerrar, doutor Adérito, olhando para os contactos, sabemos que estamos um pouco apertados. 949-851-271. Para denúncia. São os números que a ANIESA tem para denúncia. Este primeiro para o WhatsApp e o 949-851-565 para chamadas normais. Pois é. A ANIESA está aberta para qualquer denúncia, não é? E os consumidores, nesta fase do ano, devem estar atentos, de formas a que, e nós dissemos que o consumidor é sempre o primeiro fiscal, é ele que tem que estar atento para, então, informar as autoridades para que, pontualmente, aí onde
verificar-se que está a ser cometido mais prática na atividade econômica, nós então possamos dar a cobertura necessária. Exatamente, doutor Adepto. Vamos, com certeza, nas próximas oportunidades, ir um pouco mais a fundo de outras questões. Estamos hoje um pouco apertados em relação ao tempo. A Inêsa está aberta, não há problemas. E nós agradecemos o convite. Exatamente. Obrigado e continuação de bom trabalho. Foi um prazer, muito boa noite. Até a próxima. O Conselho da República tomou decisões importantes sobre a vida do país. São assuntos em destaque que você deve acompanhar mais à frente nesta edição do Girassol Jornal. Estamos a informar, continue ligado. Estão de volta as notícias. O chefe de Estado reuniu hoje o Conselho da República. O encontro teve sobre a mesa ponto único de análise, nomeadamente a proposta da nova lei, a proposta da nova divisão político-administrativa do país. A proposta cuja implementação está prevista para 2025, no caso de ser aprovada na Assembleia Nacional. O Conselho da República realizou nesta sexta-feira a sua primeira reunião ordinária sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. A proposta de lei da nova divisão político-administrativa foi o ponto único abordado neste encontro. Os membros do Conselho da República concordaram com a iniciativa de alteração da divisão político-administrativa, quer em relação às províncias, quer em relação aos municípios. Com esta proposta, o país ganhará 161 novos municípios e 4 novas províncias. No leste do país surgirão 2 novas, a província do Mochico e a província do Kassai-Zambeze. No sul do país também surgirão 2 novas, a província do Quando e a província do Cubango. Portanto, o território do Mochico, na proposta, prevê então 2 províncias, Mochico, a leste, com sede em Luena, e Kassai-Zambeze, a oeste, com sede no Kazombo. Em relação à província do Cubango, a divisão prevê a leste a província do Cubango, com sede em Menong, e a oeste a província do Quando, com sede em Mavinga. Significa que, do ponto de vista provincial, teremos com a proposta, seguem-se ainda as discussões e aprovação ao nível da Assembleia Nacional, mas no estágio atual da proposta passaremos a ter na divisão política administrativa 20 províncias e não 18 províncias. Em termos globais, com a proposta, nós vamos ter mais 161 municípios, passando o país a ter, no total, 325 municípios, ao contrário dos atuais 164 municípios. Na prática, este será o novo mapa da República de Angola, caso seja aprovado na Assembleia Nacional. A implementação desta proposta está prevista apenas para 2025. A estratégia de implementação das novas províncias e municípios vai privilegiar a preparação dos 2025 recursos humanos e infraestruturas para garantir que o processo esteja mais próximo dos cidadãos. A proposta sugere que o início de vigência seja em 2025, para que o ano de 2024 seja essencialmente dedicado à preparação das condições necessárias para que essas unidades territoriais possam assumir a nova condição. O Executivo esclarece, por outro lado, que este é um processo faseado. A sua implementação poderá levar algum tempo, sendo que o ano de 2024 será o ano de preparação das condições mínimas. Um outro objetivo essencial nesse deferimento do início de vigência é também, durante o ano de 2024, nós prepararmos o Orçamento Geral do Estado para essas novas unidades territoriais de 2025. Portanto, as novas províncias e os novos municípios começarão a ter respaldo orçamental a partir de 2025. Portanto, nessa lógica de implementação faseada. E temos a seguir a reportagem da semana. O tema hoje é solidariedade. Gestos que se multiplicam durante a quadra festiva e que se deviam ser replicados ao longo do ano. Veja na reportagem.
É véspera de Natal no Lar Cozola. Abrigo infantil que recebe centenas de crianças há mais de 10 anos. Muitas que são abandonadas, algumas acusadas de feitiçaria, outras que foram vítimas de alguns maus tratos. Ainda temos aí um grande grupo, né, que são crianças e adultos portadores de alguma deficiência psiquiátrica. Parte do sustento dessas crianças é garantida com ações de solidariedade, palavra do francês que indica sentimento de empatia em relação ao sofrimento alheio. E agora a pergunta que fazemos é a seguinte: e para os angolanos, o que é a solidariedade? Para mim, solidariedade implica dizer amor, perdoar, união entre as famílias. Falando de solidariedade, é a mesma coisa falar do senso filantrópico. Falar da filantropia, falar da irmandade, falar da humanização. Porque falar da irmandade é a mesma coisa dizer ter amor ao próximo. Cuidar, amar, todos os dias devemos ser solidários. Aquilo que é empatia, bondade, que é dar de nós mesmos aos outros. E muitas vezes sem esperar algo em troca, para aqueles que necessitam. Olhando para aquilo que é a dimensão dessa palavra, solidariedade, poderia dizer que é um valor humano fundamental, valor este que se baseia na empatia, né? Aquela relação que a pessoa vai estabelecer no sentido de apoiar a uma outra pessoa para o seu bem-estar. Mas muitos pensam que o bem-estar dessas pessoas que vivem em instituições de caridade passa apenas pela doação de bens materiais e alimentares e se esquecem que a solidariedade não se reflete apenas na doação de um prato de comida e nem tampouco na época da quadra festiva. O lar de terceira idade Beiral, que recebe idosos há mais de 20 anos, não foge à regra. Vêm só pessoas para passar o dia, pessoas para jogar cartas com nossos idosos. Eu digo que é solidariedade, isto sim. Não é preciso esperar dezembro para tirar o pouco que tem para vir dividir aqui com os nossos mais velhos. Os angolanos cultivam o tradicional hábito de massificar ações solidárias na época de Natal. Nós decidimos então tirar um dia para poder ter uma tarde recreativa com os nossos idosos, com os nossos velhinhos, com os nossos avós. Nós aqui, quando vem alguém visita, vem nos visitar ou nos dar o almoço, nós aqui consideramos que é um milagre. Mãe Fátima, como é carinhosamente chamada aqui no Lar Cozola, é uma senhora com mais de 60 anos que está aposentada. Ela decidiu dedicar os anos da sua aposentadoria a cuidar das crianças. Ela considera que a solidariedade deve ser praticada todos os dias. Mãe Fátima tem 2 filhas biológicas e 5 filhos adotivos. Há 14 anos, não falta um dia na entrega voluntária. Eu acho que todos os dias nós devemos praticar isso, porque essas crianças, acima de tudo, não é só alimentação, precisam de amor, precisam de carinho, de um colo. Às vezes que um está doente, uma só põe no colo e a criança já se sente, não é curada, mas sente-se bem, a criança sente um sorriso. Como fizemos com nossos filhos em casa, aquele momento do calor. Muitas vezes chamamos uma atenção, mãe Fátima, cuidado, que quando se for embora vai continuar a chorar e as mães todas não chegam para o efeito, mas a pessoa tem que fazer isso. Muitas vezes nos move a trabalhar, não é só o fator salário, é o amor mesmo para as crianças, porque muitas vezes até disse que as horas extras que nós damos, o desgaste físico, emocional e psicológico do que é trabalhar na área social e cuidar delas e ser mães, não há salário que pague. Eu sinto que neste dia de solidariedade serve para despertar
despertar a importância do amor ao próximo, a importância de solidariedade para a construção de um mundo digno para todos. Eu acho que todos deviam doar-se um bocadinho. Há uns que dizem, não, porque já tens essa vocação. Não, também a pessoa cultiva. Termina aqui a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Nós voltaremos amanhã à mesma hora com a Janete Meio-Dia e o Adilson Garcia. A todos, continuação de boa noite. Fiquem bem. Boa noite.